Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF Canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipping Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tem alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje, que é o segundo da série que retrata o que foi apresentado na Arena do Conhecimento da AgriShow 2017, iniciativa da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, da própria AgriShow e também do Brasilagro, com os apoios de mídia do jornal O Estado de São Paulo e da Rádio Jovem Pan, nós vamos apresentar as palestras de Cristiano Pontelli, da Jacto, que vai falar sobre tecnologia de APs para gestão e monitoramento. A segunda palestra que vamos apresentar no programa de hoje está a cargo de Almira Araújo Silva, da BASF, que vai falar sobre AgroStart, Programa de Aceleração de Startup. Nós vamos a um rápido intervalo e já iniciamos então com a palestra de Cristiano Pontelli Júnior, da Jacto, seguida de Almira Araújo Silva, da BASF. Eu queria chamar aí o Cristiano Pontelli, da Jacto, que vai falar sobre tecnologias de agricultura de precisão para gestão e monitoramento. Boa tarde, pessoal. Gostaria primeiro de agradecer o convite do pessoal da BAG por causa do evento. A ideia nossa aqui, só para compartilhar, a gente dividiu a apresentação no que nós acreditamos no futuro da agricultura digital. Depois, algumas ações práticas do que a informação já está trazendo de benefício para o agricultor no campo. E depois, para encerrar isso, a parte dos desafios que a gente encontra ainda no campo. Então, a gente dividiu a apresentação nesses 3 pontos. Esse slide ele quer mostrar o que é o conceito de um produto ampliado. Há alguns 5 anos atrás, vamos dizer assim, a gente vendia a máquina, o produto. E isso, no conceito de gestão, ele não era completo. Então, ao longo do tempo, isso está sendo evoluído. Então, nós conseguimos ter hoje disponível o que nós chamamos de conectividade, ou seja, o equipamento ele está conectado, e eu vou explicar daqui a pouquinho um pouquinho de arquitetura de equipamento, para vocês entenderem como que ele disponibiliza essa informação. Isso tudo no que nós chamamos do produto único. Depois isso evolui para uma cadeia de produtos, ou seja, ainda dentro da gestão agrícola, nós podemos conectar vários produtos do mesmo segmento, vamos pensar assim, do agro. E por último, como que eu monto uma cadeia colaborativa, onde a gente vai ter informações dos mais diversos participantes de mercado. Desde o produtor de semente, desde a agroquímica, do pessoal fornecedor de fertilizantes, como que eu monto essa cadeia? Então nós, como empresa, estamos perseguindo essa meta. Aqui, bem brevemente, para atender essa demanda, hoje a Optimis, que é uma marca de agricultura de precisão da Jacto, ela está estruturada nesses segmentos. Ou seja, eu tenho a parte de automação de máquinas, eu tenho a parte de gestão à vista, que é o que eu vou falar para os senhores aqui hoje, e nós estamos estruturando a parte de serviço e consultoria no campo, que em breve nós teremos novidades nesse assunto. Vou passar para vocês alguns casos práticos de como essa informação já está trazendo benefícios para o agricultor, que é isso que eu acho que é o mais importante. Mostrar um pouco da prática do que isso vai mudar na gestão do agricultor. Então, esses dados eles são realidades do que está acontecendo no campo. Aqui só para... depois nós vamos voltar no tempo
no tema que o Dr. Silvio falou no começo, que realmente é um dos grandes desafios e gargalos, que é a conectividade. Então, hoje, a nossa arquitetura de solução para isso, ela permite que a máquina ela tenha hoje um módulo de telemetria, que se eu tiver disponibilidade de sinal de celular, esse sinal é transmitido em tempo real. E caso não haja cobertura de celular na região, que a gente sabe que isso é uma grande realidade ainda no Brasil, a gente tem a configuração de o dispositivo ser Wi-Fi e Bluetooth. E o dispositivo armazena essas informações enquanto não há conectividade, ou seja, o agricultor não perde a informação. Ela é transmitida quando a gente consegue fazer uma conexão. Mais recentemente, a gente está com um módulo também, que a gente encontrou no campo uma realidade que muitas vezes nos grandes grupos, as máquinas nem retornam para a área onde pode existir conectividade. Então nós temos hoje um aplicativo que você pode baixar ele no celular e chegando próximo da máquina, a gente fala que ele sincroniza via Bluetooth no módulo nosso e os dados são transmitidos para esse aparelho móvel, que é o celular, e assim que a gente conseguir conectividade novamente, ou seja, retornando para a sede da fazenda ou na casa do agricultor, tendo um ponto de internet, os dados são enviados para a nossa nuvem. Então existe também o armazenamento em nuvens, que é uma outra tecnologia que o Dr. Silvio falou no início. Falando em aplicações práticas agora, aqui é um mapa de aplicação, onde as cores, eu acho que da onde vocês estão não vão enxergar os valores, mas para vocês interpretarem o dado que está aqui na frente, as cores indicam volumes diferentes de aplicação. Então a gente vê uma grande uniformidade no amarelo e vê num canto aqui um azul, que na prática foi um aumento de volume. E aí com esse dado o agricultor pode investigar, opa, o que aconteceu naquele canto, naquele atalhão meu? Aí nesse caso específico, estava chegando no fim do dia, o operador tinha uma quantidade a mais no reservatório. O que ele fez para conseguir terminar o dia? Ele foi lá e aumentou o volume para poder fechar a área com um volume maior. Então, é isso aqui que ele descobriu. Falou, nossa, ele fez uma operação indevida. Então, ele já conseguiu identificar um problema na aplicação dele. Outra informação importante, quem conhece bem de pulverização sabe a importância da temperatura e umidade quando a gente fala em tecnologia de aplicação de defensivos, porque nós temos um fator muito crítico que é a evaporação. Então, nós sabemos que alguns horários do dia a temperatura e a umidade é crítica na aplicação. Então, nós temos um mapa aqui que dá para evidenciar os horários que a aplicação foi feita. E com isso ele pode ter uma interferência, ou seja, ele pode ligar para o operador e falar, a condição minha está muito ruim, não faça aplicação nesse período. Então ele tem como mapear isso e informar o operador desse erro que está sendo ocorrido na máquina. Tá? Outro dado bastante interessante que a gente começou a capturar. Tem um dos possíveis mapas que a gente consegue gerar no sistema, é o mapa de evento e parada. E aí a gente começou a mapear que o tempo médio de troca de operador não deveria ultrapassar 10 minutos. E aí a gente começou a olhar alguns casos que chegava até 35 minutos dessa troca. E aí a gente viu que existia alguns problemas nas trocas do operador, ou seja, ele não trocava no horário que ele devia trocar. E isso, na prática, significa que ele trabalhou menos meia hora no período que ele deveria efetivamente estar trabalhando. Isso, se a gente pegar num custo de uma operação de um pulverizador, isso chegar, por erro de parada, em torno de R$180. Então, é bastante dinheiro que a gente tem, que a gente consegue gerir com essa informação. Outra informação que para a aplicação é muito importante, o perfil de velocidade da aplicação. Então nós sabemos que a gente tem uma dose para ser aplicada e a variação de velocidade, ele afeta a pressão do bico que está no pulverizador. E afetando a pressão de bico do pulverizador, afeta o que nós chamamos de espectro de gota gerado por aquele bico de pulverização.
O que isso significa na prática? Significa que se eu tiver numa área com uma determinada velocidade e para aquele tipo de bico ele vai me fornecer uma gota de espectro grosso, se eu houver uma mudança de velocidade, como não há mudança de bico, ele vai me prover uma gota muito grossa. Então, dependendo da aplicação, se esse espectro variar, a gente sabe que quanto menor a gota, melhor a penetração dela na cultura. Quanto maior a gota, menor a penetração. O que eu quero dizer com isso? Isso interfere diretamente na qualidade da aplicação que está acontecendo no campo. Então, com essa informação, o gestor da fazenda ele consegue atuar nesse ponto também. Uma outra informação bastante relevante é um mapa que nós chamamos de mapa de sobreposição. Isso significa o quê? É onde o agricultor está passando 2 vezes o defensivo no campo. Ou seja, na prática, isso é um desperdício. Eu poderia estar tendo isso o mínimo possível. Por uma série de razões operacionais, a gente sabe que isso, ser zero, não é praticado, porque o zero corre o risco de ter falha na aplicação. E a falha pode ser um ponto de reincidência de doença. Então, realmente, o agricultor trabalha com uma taxa de sobreposição. Mas quanto é ideal? Então, olhando o banco de dados das informações, a gente tem sobreposições que vão variar de 4%, outro aqui em torno de 12%, e tem casos que até 15%. Então, vocês notem que o potencial de melhoria, ele tendo essa informação, em economia de dinheiro é muito grande, porque a taxa que muda disso é muito alta. Então, o que nós temos de histórico disso? Nós temos uma operação que, para os melhores regulagens de equipamento, a gente tem até 2,5%, 2,4% de sobreposição, até encontra 9,1%, isso na média. Tá? Então, nessa amostragem que eu fiz de equipamentos, a gente tem, em média, 4,5% de sobreposição. Então, isso é dado do campo. Então, com essa informação, o agricultor pode entrar e fazer as regulagens no equipamento para sobrepor menos. A 9% é muito alto. Deve ter problema na regulagem do equipamento. Só que o que acontece? Sem a informação, ele não sabe que isso está acontecendo. Então, ele não vai conseguir fazer uma atuação para corrigir o problema. Então, esse tipo de informação hoje já é possível ele fazer essa gestão de economia de defensivo aplicado no campo. Aqui é para mostrar um pouquinho da tecnologia embarcada hoje nos nossos pulverizadores também. Nós temos hoje uma tecnologia de bico a bico, ou seja, naquela outro mapa onde a gente viu sobreposição, a gente pode ter um controle do único bico na ponta da barra abrindo e fechando. Isso comparado com um corte de seção, que é o mais comum oferecido hoje no mercado, então a gente pode ter de 2,4 a 9,1, que eu mostrei para vocês. Num corte de seção isso pode chegar até 11, e num corte manual, uma tratorizada, uma máquina mais simples, isso pode chegar até, aí vocês podem ver, quase 20%. Então realmente é muito dinheiro que hoje potencialmente pode ser jogado fora. Quem é um pouco mais tempo no campo sabia que antigamente tinha os marcadores de espuma, que eram aqueles dispositivos que marcavam aonde o equipamento passou. Hoje em dia isso tem pouca aplicação, então hoje em dia os GPS estão com bastante precisão e o pessoal está fazendo esse controle com os pilotos ou barra de luz existente. Então isso é um avanço da tecnologia atual. O lançamento da AgriShow, que nós estamos mostrando no assunto de gestão, esse ajuste, a gestão de informação, é o que nós estamos chamando de mapa da qualidade. A Jacto, por prezar muito a qualidade da aplicação, ela está hoje disponibilizando um mapa. Hoje nós temos um sensor de temperatura e umidade no equipamento, nós temos o bico de pulverização que está sendo usado, a configuração de operação, ou seja, a velocidade que a máquina está, a pressão que a máquina está, tudo isso me dá informação de taxa de evaporação.
Então, esse mapa de qualidade, ele vai me dar de 0 a 10% de taxa de evaporação, significa que teve uma boa qualidade na aplicação. Se ele passar dos valores aí de 10%, ele começa a me dar, é como se fosse um semáforo. Então, de 0 a 5, na verdade, é ótimo, de 5 a 10, ele é aceitável, e acima de 10% é uma taxa de evaporação muito alta, onde existe um grande risco de não haver o controle por causa da evaporação muito alta. Então, esse é um mapa que atualmente nós vamos disponibilizar para a partir da AgriShow desse ano, que informa esses dados da máquina. Temos também, em termos de tecnologia, hoje, uma outra operação que a gente consegue configurar na nossa plataforma, um dispositivo mobile, ou seja, entrar lá numa loja, instalar um aplicativo, e esse aplicativo enviar para o agricultor, como se fosse um WhatsApp, notificações de atividades indevidas. O que é isso? Então, nós temos lá, uma das informações que foi bastante pedida para nós, eu quero saber a velocidade de translado do pulverizador quando ele não está pulverizando. Porque muito agricultor reclamava que o equipamento quebrava na estrada. E aí tinha uma recomendação de não passar de uma determinada velocidade, que é a gestão de frotas. Então, ele configura a velocidade que ele quer que o equipamento trabalhe, e se eventualmente o operador fazer uma operação indevida, ou seja, correr mais do que está programado, ele recebe esse alerta. Tá? Outros alertas importantes que ele recebe também, de temperatura e umidade relativa. Eu recomendei, como agrônomo da fazenda, uma temperatura máxima de 30 graus Celsius para minha aplicação. Aí o operador vai fazer uma pulverização a 40 graus Celsius. Nesse momento em que aconteceu esse evento, imediatamente o operador, primeiro, é informado dentro da máquina, ou seja, o operador sabe da informação, ou seja, no display do equipamento vai aparecer temperatura indevida de aplicação, mas não só isso. Com o sistema de telemetria, ele também envia esse dado para o gestor, para a pessoa que está cuidando da operação. O operador tal na máquina Y está aplicando defensivo numa temperatura na qual vocês não recomendaram. Então, mesmo se o operador não parar, o sistema pode passar um rádio para o operador, o gerente, e falar assim, pare agora porque você está fazendo uma aplicação totalmente indevida. Tá? Então, essa é outra vantagem que nós temos através de dispositivos móveis que são integrados com a nossa telemetria. Agora a gente entra num outro tópico. Tudo isso é importante, mas a gente sabe que nós temos algumas dificuldades que não é só do Brasil, mas quem trabalha com a tecnologia vai enfrentar agora ou daqui a alguns anos. Tá? Um deles é o que o doutor citou, conectividade. Nós sabemos hoje que o déficit de conectividade no campo é muito alto. Independente de operador ou serviço, a conectividade realmente deixa muito a desejar. E se a gente olha esse mapa mostra para a gente todas as operadoras em todas as regiões. Nós estamos em São Paulo, que é bem por aqui. Se olhando esse mapa macro, você fala assim, nossa, é muito boa a cobertura. Eu acredito que todos vocês têm reclamação de celular. Ou seja, que uma hora não está funcionando, uma hora vai ligar, a operadora saiu do ar. Isso que nós estamos nos centros urbanos. Você imagina isso a hora que eu levo uma Sinop, uma Primavera do Leste, aí o sinal realmente é muito difícil, a menos daqueles agricultores que investem em infraestrutura dentro da fazenda. Tá? Mas tendo isso em vista, qual que é a movimentação da indústria para resolver isso? Acho que essa que é a grande pergunta. Então isso cada vez mais está nos levando a oferecer soluções. Isso nós estamos fazendo as provas de conceito, que é relação à conectividade, levar ao campo conectividade. Então isso nós temos várias iniciativas, desde transmissão por rádio, para fazer essa cobertura dos dados de telemetria. Então isso é que no futuro a gente vai querer prover para o agricultor. Porque falar em agricultura digital sem conectividade é o que nós acreditamos que é só a balela. Então a gente tem que investir também, e nós sinceramente não acreditamos a médio prazo que haja uma mudança grande por parte de operadoras de celular. Então a gente tem que começar a se movimentar agora em relação a essa ação. Outro tópico que é importante, está sendo muito debatido na Europa, é segurança.
que eu quero dizer com segurança? Segurança, pessoal, tem duas frentes. Uma frente é em relação à propriedade de dados, que isso nós sabemos que tem bastante discussão, quem que é dono do dado. Nós defendemos lá no nosso sistema que a propriedade do dado é do agricultor, então a propriedade é exclusiva do agricultor e só há liberação caso ele faça um convite para alguém da operação dele. Por exemplo, alguém da área de consultoria agronômica. Eu quero disponibilizar as informações que a Jacto gera para o meu consultor agronômico. Fique livre, o dado é do cliente, ele faz essa liberdade. Só que além dessa segurança da propriedade, nós enxergamos, ou a comunidade de equipamentos está enxergando, que é um assunto de quanto eu posso correr de risco transmitindo dados. O que significa isso? Antigamente, qual que era a maneira única de uma pessoa acessar um trator, por exemplo, uma máquina? Ele indo em loco e mexendo nessa máquina. Então, o risco de dano na máquina era um risco pontual. Ele ia lá e mexia nessa máquina. Com a agricultura digital, essa parte de transformação digital, cada vez mais a gente quer fazer isso mais rápido para o agricultor e fazer isso de maneira remota, eventualmente. Só que isso impacta remotamente em segurança de acesso ao dado do agricultor. Então, isso é uma outra coisa que ainda está sendo muito discutida, é qual o nível de segurança do acesso ao dado da máquina do cliente. Então, basicamente, eu não sei se todos conhecem, aquela ferramenta que tem no Windows, que é o TeamViewer. Quem trabalha em empresa sabe que quando tem área de TI, ele fala, vou acessar a sua máquina. Aí, de repente, você vê o mouse mexendo sozinho lá na tela. Aqui na agricultura digital, nós estamos falando a mesma coisa. Eu quero ver como que está uma configuração. Então, eu vou fazer uma pergunta, você deixa eu acessar a sua máquina? Aí o cliente vai falar, sim, aí alguém de um centro de comando vai estar vendo as configurações da sua máquina. Isso tudo é agricultura digital, é ter informação, é transmitir a informação. O que eu quero dizer aqui é que isso ainda tem um desafio dessa segurança. Ok? E por último aqui, uma coisa que está muito na moda, que é o Big Data com Analytics. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nosso equipamento ele pode gerar 350 informações que são enviadas a cada 5 segundos. Então, o volume de dados trafegados, o volume de dados armazenado por safra, chega a ser maior que 1 giga por safra por máquina. Então, não precisa fazer muita conta para vocês verem que uma frota de 100 máquinas num ano, tanto de informação que é gerada. E essa informação, o que eu faço com ela? Onde eu armazeno? O que eu processo? E aí, o que surgiu com isso aí? Isso aí virou uma bolha, todo mundo fala nesse assunto hoje em dia. E se a gente for olhar quem quer participar desse mercado, são todos esses operadores que vocês estão enxergando aqui. Então, vocês veem, são milhares de pessoas querendo participar da mesma ovo da galinha de ouro. Todo mundo quer ganhar dinheiro com isso. Só que na hora da gente converter isso em realidade, a gente vê que a dificuldade é outra. Porque nós temos um pessoal de tecnologia que entende tecnologia, mas não entende agricultura. E nós da agricultura, entendemos agricultura, só não entendemos tecnologia. E aí, aquele mundo que o Dr. Silvio falou no início, que é o modelo de colaboração, nós acreditamos muito também, que nós precisamos evoluir no modelo de colaboração onde existe o ganha-ganha. Ganha da área agrícola, ganha principalmente do ponto de vista do agricultor, ganha da parte TI. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa evoluir muito, por isso que está como um tópico de desafio. Porque a gente sabe da dificuldade de fazer modelos de negócio desse tipo. Pessoal, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado pelo tempo. Bom, dando prosseguimento ao Fórum Inovação aqui na AgriShow, eu queria convidar para falar sobre o AgroStart, o programa de aceleração de startup da BASF, o Almir Araújo da Silva, da BASF. Boa tarde a todos. Vou ajeitar aqui para a câmera, né? Tem que ficar bonito para o filme aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer a participação aqui no Fórum de Inovação da ABAG.
no AgriShow, agradecer em nome da BASF. Meu nome é Almir, eu sou gerente de marketing digital e digital farming para a América Latina. E hoje nós trouxemos aqui para vocês a apresentação do programa de aceleração de startups para agronegócio, que nós chamamos de AgroStart. Então, a BASF, assim como todos os que estão aqui falando de inovação digital, também acredita que as agtechs, as ferramentas digitais, vão trazer sim uma transformação e ganhos de produtividade, de rentabilidade para o campo. Mas nós acreditamos muito que não é a BASF sozinha que vai resolver esses problemas. Nós precisamos co-criar com parceiros estratégicos e, mais do que isso, precisamos co-criar com empreendedores que querem trazer soluções para o agronegócio. Esses empreendedores são as startups, empresas pequenas, mas que possuem um grande potencial de criação e de crescimento. Quem aqui utiliza Facebook, quem aqui utiliza WhatsApp, quem utiliza essas ferramentas, já deve saber que nasceram de startups. Empresas pequenas, mas de novo com um grande poder de inovação, conseguiram aí atingir essa plataforma gigantesca e esses ganhos gigantescos. Imaginem isso também para o agronegócio. Então é isso que a gente vai apresentar um pouquinho aqui hoje para vocês. Bom, começando, a gente sempre começa com a homenagem ao que nós chamamos de o maior trabalho da terra, que é a agricultura. Então, os que são aqui produtores ou que trabalham diretamente com a agricultura, o nosso reconhecimento e o agradecimento a esse trabalho que movimenta, que veste e que também alimenta, o que nós chamamos de o maior trabalho da terra. Se nós analisarmos, é claro que a tecnologia, ela traz muitos benefícios à agricultura. É só ver a quantidade de grãos produzidas que nós temos atualmente com quase a mesma quantidade de área plantada. Isso, grande parte daqui já sabe, é mais o beabá, mas isso é possível como? Com a utilização de tecnologias. E é claro que nós tivemos diversos marcos tecnológicos no campo, né? Como o plantio direto, a mecanização, o uso dos agroquímicos, a agricultura de precisão. Tudo isso ajudou a trazer aí um salto de produtividade e produção de grãos e outros cultivos. Mas o que nós acreditamos que é a próxima onda também de evolução são as agtechs. Agtechs é o termo técnico que nós chamamos para essas ferramentas digitais no agronegócio. Agtechs ou agritechs. E nós acreditamos sim que essas ferramentas digitais ajudem a resolver alguns desafios, como alimentar o mundo, para a identificação e diagnóstico de novas pragas, doenças, pressão climática, intempéries do clima, inundação, assim por diante. Maior integração da cadeia agrícola, como a gente integra todas essas soluções para trazer uma melhor resposta para o agricultor, trazer uma melhor qualidade de vida para quem trabalha no campo e, claro, aumentar aí os ganhos, benefícios, entre outras coisas. Então, muito se falou aqui de IoT, não sei se de internet das coisas, não sei se todos conhecem o conceito, isso está muito ligado ao AgroStart. Então, vou explicar rapidamente o conceito para vocês. Imagine que vocês estão viajando com o carro de vocês por uma estrada e esse carro dá algum problema. Quando esse carro está conectado à internet, e aí vem o termo a internet das coisas, essa peça dentro desse carro consegue se comunicar, por exemplo, com o fabricante, dizendo, olha, esse daqui deu problema, é essa peça e vou dar um alerta aqui para o meu usuário. Você automaticamente recebe no seu smartphone um sinal dizendo é essa peça que está dando problema e o revendedor mais próximo para trocar essa peça é este daqui. E você pode também ganhar um cupom de desconto. O fabricante, por sua vez, recebe essa mensagem da peça que está com defeito e agora imagina todos os carros fazendo isso ao mesmo tempo. O fabricante vai receber cada vez mais informações sobre como o seu veículo está performando e, com isso, vai conseguir produzir veículos cada vez com maior segurança, vai conseguir fornecer aos distribuidores a peça correta para troca. O cliente ganha, o fabricante produz carros mais seguros e os revendedores vendem com maior precisão. Isso é como que a gente faz? Conectando objetos, maquinários à internet. É o conceito da internet das coisas.
E trazendo isso para o campo, é a mesma coisa. Quando nós tivermos uma rede conectada, e isso aos poucos nós acreditamos nessa evolução, nós teremos maquinários, objetos, diversas coisas conectadas à internet, o que vai facilitar para o agricultor a identificação de forma automática de novas pragas e doenças, a identificar maquinário que está com problema, como os nossos colegas da Jacto comentaram aqui, e assim por diante. Isso tem muito a ver com o nosso dia a dia. Quem de vocês imagina passar hoje a vida sem essas ferramentas? Imagine que todos aqui utilizem o WhatsApp, Facebook, Pokémon GO já era, né? Ninguém está jogando mais, então acabou a febre, mas os demais todo mundo utiliza. Agora, imaginem essas mesmas tecnologias para o agro. E quem cria essas tecnologias são startups, são esses empreendedores. Imaginar esse mundo sem conexão é mais ou menos voltar aí para a época da pré-história. Não tem mais volta, nós estamos agora e vamos viver esse mundo de inovação tecnológica. Muito bem. Então o desafio agora é, de um lado nós temos empreendedores com muita vontade de criar coisas interessantes para o agronegócio. E do outro nós temos a agricultura com seus desafios e ainda um certo distanciamento, como nós falamos aqui, de pessoas que conhecem do agro e pessoas que conhecem de soluções tecnológicas. E aí vem o AgroStart, que é um programa de aceleração de startups para o agronegócio. Acelerar ideias, promover soluções digitais para o campo. É um programa América Latina, que nós fazemos este movimento aqui. Então, de um lado, você tem todo o conhecimento de agro performado pela BASF e parceiros estratégicos, e de outro, os empreendedores. BASF, vocês estão vendo ali ACE é uma aceleradora de startups. Então, o empreendedor que tiver uma solução para algum dos desafios que nós lançamos para o agro, ele pode fazer a inscrição nesse programa de aceleração e, através do AgroStart, nós aceleramos esse empreendedor. Em outras palavras, é como se fosse o espinafre ali do Popeye. Você consegue dar um power naquele empreendedor para que em 9 meses ele consiga de fato trazer uma solução que performe e resolva reais pontos de dor do agro. Como que ele faz isso? Tendo o melhor conteúdo de agro por parte da BASF, através de mentorias. Então os nossos executivos dão mentorias para as startups. Nós damos também acesso ao mercado para que aquela startup consiga testar a sua ideia, além de investimento financeiro. Por parte da ACE, que é a aceleradora, ela dá toda a metodologia para que esse empreendedor de fato consiga performar com a sua solução. O que é isso? É o caminho certo para que o empreendedor consiga aí criar o Facebook de agro, o WhatsApp de agro, assim por diante. Então, a nossa ideia é co-criar com estes empreendedores, mas fornecer um programa completo para que ele consiga de fato fazer a diferença. Desde o lançamento, em agosto de 2016, nós já alcançamos 200 startups em toda a América Latina. E o interessante é que na maioria dos eventos que a gente comparece, que nós perguntamos, tem empreendedor aqui? Grande parte levanta a mão. Quando a gente pergunta, tem empreendedor do agro? 1 ou 2 pessoas levantam a mão. Então, nós precisamos também fomentar esse ecossistema para fazer com que essas pessoas também tragam suas soluções para o agro, porque tem muito espaço e muita oportunidade. Que tipo de solução nós já recebemos dos empreendedores? Diversas, muitas das que já foram faladas aqui. Drones, tecnologia de aplicação, satélites, ferramentas de gestão, ferramentas que fazem análise de solo, mapeamento de solo, ferramentas que automatizam irrigação, economia compartilhada de maquinários, Uber agrícola, entre diversas outras soluções. Então são inovações que nós estamos olhando e com certeza nós apostamos que vai fazer a diferença aí para o agro. Agtex para suportar o nosso ecossistema de agro. Nós lançamos basicamente 5 desafios para os empreendedores, que são esses que vocês estão vendo aqui. Então, empreendedores que tenham soluções para agricultura de precisão, gestão da lavoura, gestão de estoque, automação e rastreabilidade. Esses são 5 desafios que nós lançamos para os empreendedores que entram no site agrostart.basf.com.br e realizam aí a inscrição dos seus trabalhos. Vale lembrar que aceleração é diferente de ideia. A gente brinca que o cemitério está cheio de boas ideias. A grande diferença desse programa é a implementação. Então, ter só uma boa ideia não adianta. O empreendedor
para um bom empreendedor, ele já precisa ter um protótipo, ele já precisa ter um cliente validando essa solução, um agricultor, por exemplo, validando essa solução. Aí sim, ele está pronto para ser acelerado. Ou seja, ele vai receber todo esse conteúdo para fazer com que a sua empresa dê um salto aí e ele consiga atender a toda a cadeia agrícola. Soluções tanto para dentro quanto para fora da porteira. E por que é interessante e é importante esse programa para o empreendedor? Aqui, mensagens para o empreendedor. Se tem alguém na plateia com vontade de investir nas agtechs, tanto como investimento quanto como empreendedor, existem algumas armadilhas durante a jornada aí para se criar a sua agtech. A mais grave delas é quando o empreendedor ele se perde na complexidade. Então eu vou criar aqui um sistema de drones que vai fazer isso, só que aí ele começa a viajar, criar um monte de coisa, um monstro, e esquece de validar com quem realmente vai utilizar, que é o produtor, que é o técnico, que é o consultor. Né? Isso é uma das armadilhas que ele enfrenta, assim como outras. Aqui são todas metodologias de startup. Se eu for resumir em um exemplo muito bom é foco no básico. Como você faz o básico e com esse básico já traz um retorno. Como você cria algo simples para que o agricultor consiga utilizar e já ter a resposta ali na hora, online, e já tome a decisão. Ou seja, não adianta criar um sistema da NASA. Às vezes uma mensagem de texto já resolve. Isso é foco na simplicidade. A outra coisa importante é como é montado esse time do empreendedor. A maioria dos empreendedores que nós recebemos, das 200 startups, são empreendedores gabaritados, são empreendedores que se complementam. Tem uma pessoa de IT, uma pessoa de marketing. Muitas das startups que nós recebemos têm agricultores ou filho de agricultores já fazendo parte desse empreendedorismo. Então é muito interessante porque são pessoas que conhecem a dor. Vou falar só um exemplo, uma empresa que nós iniciamos a aceleração, é uma empresa de drone. Então para vocês verem como a coisa é real. O empreendedor, a primeira coisa que ele fala no pitch é como ele apresenta a sua startup. E é algo bem concorrido, porque ele tem só 7 minutos para apresentar a sua ideia e convencer o board de que aquilo realmente pode ser investido. Então esse empreendedor ele começa com uma imagem, com um avião que faz pulverização, destruído e totalmente queimado. E esse empreendedor fala, eu era piloto desse avião. Era eu que estava pilotando. Depois disso, eu entendi que os drones podem sim nos ajudar a também fazer aplicação em regiões montanhosas, em bordaduras, em áreas de risco. Então são empreendedores que vivenciaram aquilo. Não é alguém no escritório lá na BASF querendo criar uma solução digital. E sim um empreendedor que está vivendo isso, que pode aí trazer uma solução que vai impactar o agro. Todo esse conteúdo aqui é o que o empreendedor recebe. Então, metodologias, mentorias, acesso ao mercado. O empreendedor ele pode testar sua solução, por exemplo, no Mato Grosso, na Argentina, no Chile, no México, na Costa Rica, em diversos locais. Isso é importantíssimo, porque só assim ele vai ver que a coisa realmente está funcionando e vai fazer a diferença. Então a nossa ideia é que ele saia ali daquele foguetinho e dispare aí e consiga atingir o seu sucesso. O AgroStart, pessoal, não é somente sobre software, sobre IoT, sobre machine learning, é muito mais que isso. É como a gente suporta esses empreendedores para que eles tragam os produtos aqui para essa turma que está assistindo hoje, para que a gente cocrie com parceiros estratégicos. Então é um ambiente colaborativo, como a gente dá o real suporte para essa galera aqui de empreendedores. Na prática, e aí como eu prometi, já quase finalizando, porque a gente já pegou o ritmo das startups, então é tudo muito rápido, como isso afeta agora o dia a dia do produtor. Então tem startup com soluções climáticas, tanto com estações meteorológicas, como utilizando radares e com a precisão de leitura, para por talhão falar se vai chover, como é que está a umidade, se vai acontecer algum tipo de doença daqui a determinado tempo. Existe 20% de chances de ocorrência de ferrugem da soja para daqui a 15 dias. Favor realizar a aplicação preventiva. Esse é um tipo de solução que as startups trazem para a gente. Outro tipo, falado aqui também, análise de solo. Então, através de satélites, é possível fazer análise com imagens em infravermelho para saber possibilidades de ocorrência de doença, aonde precisa fazer irrigação. Vocês imaginem para áreas gigantescas como isso é útil. É claro que o satélite ainda tem desafios, como apareceu uma nuvem e não deu para ler, mas aí você complementa com outras coisas. E um último exemplo aqui, o drone. O drone, por exemplo, nós falamos aqui de drones que fazem imagens
para mapeamento. Mas que tal drones que fazem aplicação? Que podem carregar até 50 quilos de produto. Esses drones podem fazer aplicação em cultivos onde não se entra mais com equipamento, ou, por exemplo, onde nós fazemos aplicação com costais, regiões montanhosas, entre outras possibilidades. Então, uma rápida passada em coisas que as agtechs podem trazer e a tecnologia, o digital farming pode trazer para fazer a diferença no agronegócio. Para finalizar, esse então é o conceito do AgroStart, programa de aceleração. Então é como nós aproximamos empreendedores do agronegócio em conjunto com parceiros estratégicos e fomentamos o empreendedorismo e fornecemos material suficiente para que esse empreendedor faça a diferença. Novamente, nós da BASF, nós não acreditamos que vamos resolver tudo sozinho. Nós entendemos que a cocriação é muito importante. E cocriação com empreendedores que serão, daqui a alguns anos, o que chamamos de unicórnio. Empresas que valem hoje $1 bilhão, como Uber, como outras empresas. Esse é o poder das startups, por exemplo, do Vale do Silício, de Israel, do Brasil. O Brasil tem vocação para o agro. Então, aqui tem que estar os empreendedores de agtechs. Nós precisamos desenvolver coisas aqui, pensando na realidade daqui. E não importar do Vale do Silício. É fazer coisas que funcionem realmente para a nossa realidade. É isso que a gente procura. E por que não exportar as nossas startups para o Vale do Silício, para Israel, para todos os lugares. Israel tem vocação, por exemplo, para startups de previsibilidade de trânsito. Eles criaram o Waze. E a gente... vocação para startups de agro. É isso que nós estamos fomentando e esse é o programa da BASF, o AgroStart, acelerando ideias, promovendo soluções digitais para o campo. Muito obrigado, pessoal.